Senhor tenha misericórdia de mim, né? Sim. Queria começar dizendo para vocês que os jovens que saíram daqui estão nesse momento lá. Não é nenhuma novidade para vocês, na ilha de Domboa, mas eles foram cuidadosamente separados pelo Senhor para estarem por lá, não só para receberem alimento, mas também para comunicarem a vida de Deus que está neles. Nós tivemos um tempo lá de evangelismo de rua, algo que sempre queimou no meu coração. Afinal de contas, eu fui encontrado pelo Senhor numa dessas reuniões de rua, onde as pessoas, não sei por que motivo, a nossa mensagem tão tremenda e tão maravilhosa e tão transformadora tem ficado dentro de quatro paredes por tanto tempo. Como que a igreja, de modo geral, né, às vezes abre mão de momentos tão preciosos como este, quando a gente sai para comunicar a vida que está em nós, para um povo sedento. Eu acredito, eu sou um pouco assim, eu sou levado a pensar no meu coração um pouco lúdico, e tão ligado à poesia e canções e histórias, né? Eu sou muito conhecido por esse Brasil como um contador de histórias. Na verdade, todos nós passamos pela vida ouvindo e contando histórias. Dizem até que se você não tiver uma história para contar, é porque sua vida não está valendo a pena. E nós temos histórias maravilhosas e eternas para contar. E naquele dia que aqueles jovens, aí né, Rose? Rose é minha esposa, está ali. Bendito foi o dia. Eu conheci Rose com 17 anos. Ela tinha 16. Bendito foi o dia que eu coloquei meus olhos sobre ela. Glória a Deus. Bendito, Rosinha, bendito. Bendito o dia que eu me casei contigo, que Rose é minha companheira e auxiliadora, que me inspira. A Rose, todo o meu respeito, toda a minha fidelidade, minha dedicação como esposo, minha companheira de momentos de alegria e de dor, na saúde, na dificuldade. Vamos fazer 34 anos de casado. Pode me ajudar aí, Rose? Pode pegar para mim? Você pode ler para mim, Rose? Pode. Eu acredito, queridos, que quando a gente caminha por aqui, você sabe o que fala no Salmo 139, não é? Então eu vou pegar emprestadas as palavras de Jó primeiro para contar para você que Jó, depois de tantas lições, ele chegou no momento que ele disse: ah, Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por isso que eu não consigo me acostumar com essa ideia de que Deus tem sonho. Sonho é algo que pode ou não se realizar, é algo para nós. Deus tem propósitos e nenhum deles pode ser frustrado. Então, se Deus tem propósitos e nenhum deles pode ser frustrado, nenhum sequer, eu acredito que o dia 13 de janeiro, quando os filhos de muitos de vocês foram às ruas afirmar a própria identidade e contar para os outros a respeito do Senhor, ficará gravado no memorial. Eu imagino que em algum lugar da minha cabeça, em algum lugar da eternidade,
vai ter alguma rua lá com uma placa, com um memorial, com algo mais ou menos assim, que eu escrevi aqui a respeito desse dia. Eu queria que a Rose lesse para a gente, então, por favor. Graças e paz, irmãos. Eu tive que ler esse texto lá no acampamento também, e eu me emocionei muito. Tomara que eu não me emocione agora. E aconteceu que naqueles dias, que estando Marcelo, Cláudio, Ricardo, algumas mulheres e outros irmãos, cujo coração aceitou o desafio de servir ao Senhor na ilha da Gamboa, estado da Bahia, no Brasil, de apacentar os jovens da igreja em Salvador, os quais foram rigorosamente escolhidos pelo próprio Senhor, com o propósito de estarem ali, não somente para receberem alimento espiritual, mas também comunicarem a vida de Cristo naquela pequena ilha. No dia 13 de janeiro do ano de 2019, ao declinar do sol, nas ruas deste povoado, se fizeram ouvir os cânticos de alegria que se propagavam de forma exuberante, enchendo becos e vielas, até que todos se uniram na praça central. Naquela noite, a alegria de jovens, velhos e crianças causou perplexidade e profunda admiração, tanto aos moradores da ilha como também aos turistas que por ali tentavam de alguma forma preencher o vazio de seus corações. Com certeza, aqueles cânticos de alegria jamais cairão no esquecimento, pois foi ao som dos louvores que muitos na ocasião foram conduzidos a Cristo. E estes são os nomes de todos os que se encontravam naquele dia, dos líderes, dos jovens, das mulheres, como também das crianças, os quais o Senhor Deus levantou naquela ocasião para pregoar a alegria, a paz, o reino e a salvação do Senhor em Gamboa. Eu me emociono porque conheci muitos de vocês jovens, e a gente repartiu experiências lá, e depois eu reparti experiências com os filhos de vocês. 30 anos depois, e ver a marca do Senhor no coração deles. Eu tenho, para completar o meu memorial aqui, eu vou depois pegar o nome de um por um que estava lá, que eu sei que o Marcelo tem a lista. Vou acrescentar aqui e guardar no meu coração, bem guardado, para que eu não esqueça. Eu, por muitos anos, tenho ministrado crianças e jovens nesse Brasil todo. Então eu não tenho uma linguagem que talvez fosse adequada para você. E eu trabalho de uma forma de canções, que o Senhor me dá canção por todo momento. Tudo na minha vida, a Rose sabe. As minhas experiências viram canções e histórias. E elas, muitas são gravadas, outras ficam por aí. Vocês cantaram algumas canções aqui que o Senhor me deu. Vocês cantaram Aquele que Criou. Vocês cantaram também Estamos Aqui Reunidos, né? Muitas canções, mas tem uma linguagem que eu uso com os jovens. E como eu conto histórias, eu falo como se eu fosse aquela personagem que está lá no meio da história. Dessa maneira eu vou repartir com o Senhor, com vocês que estão no meu coração. Aquele dia eu acordei. Não dá, né, Rose? Aquele dia eu acordei cansado, acordei mal-humorado e muito abatido. Me disseram que eu ronquei a noite inteira, mas confesso que pra mim eu nem havia dormido. E a gente se encontrava numa casa onde pouco se falava sobre o ocorrido. Mas agora já partia pra 3 dias que mataram um inocente
como se fosse um bandido. Como se fosse um bandido. Mas para ressuscitar nossa alegria, a visita de Maria traz notícias para nós. Ela disse que foi lá na sepultura, onde uma criatura lhe falou em alta voz: vocês procuram entre os mortos que ressuscitou, distintamente sobre a morte triunfou. Ele lança guarda na Judéia, abre-se toda a galera, e aquele que o negou, oh, oh, oh. E aquele que o negou. Eu fiquei desconcertado, eu fiquei desconfiado, tipo nosso irmão Tomé, justo para mim que eu havia negado, ele manda esse recado confrontando a minha fé. Maravilhoso ele é, maravilhoso ele é, maravilhoso ele é, maravilhoso ele é. Mas foi durante uma pescaria, quem me conhece diria, eu estava para surtar. Pude novamente ver seu rosto, eu me sentia tão exposto que me atirei ao mar. Mas ele me levou pra beira de uma figueira, com conversa sem horário pra acabar. E depois de confrontar a minha falha, pegou toda a minha palha e me botou para queimar na beira da fogueira, na lenha da fogueira, no fogo da fogueira, tanta palha pra queimar, tanta palha pra queimar. Aleluia! Glória a Deus! Motivo, um grande motivo, estava falando com eles lá, o grande motivo que o Evangelho foi adiante é porque o Senhor ressuscitou. E sabe, os juízes, eu estava ouvindo uma entrevista de um juiz, ele falando como ele fica concentrado na hora de fazer um julgamento, porque ele tem que estudar o caso, independente do que tenha acontecido, ele tem que tentar entender o motivo pelo qual aquela pessoa cometeu aquele crime, e isso vai ser considerado na hora de aplicar a pena. Então ele falando sobre isso, vocês sabem, né, que existe uma ata da morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus foi um fato histórico, então tem uma ata. Eu tive acesso esses dias, tem um mês e pouco que eu li aquela ata, as pessoas presentes sobre a condenação, é histórica, está lá a ata, as pessoas que se encontravam, pelos quais ele foi julgado, quem teve voz de comando, as testemunhas, tem tudo lá. Mas o fato do Senhor ter morrido, e como foi a sua morte, está tudo lá, explícito nessa ata. Então eu imaginando aquele juiz, né, pensando a respeito dos acontecimentos, para depois dar o veredito a respeito daquela pena, eu fico pensando no impacto que teve quando Jesus ressuscita, e tentaram forjar que aquilo tudo era uma armação dos seus seguidores. Tentaram inventar que compraram os guardas, tentaram espalhar isso aí para considerar que Jesus Cristo não tivesse ressuscitado.
E um ponto extremamente relevante da análise, para que se constatasse a ressurreição de Cristo, não foi o fato dele aparecer para um tanto de gente, foi a maneira como aqueles homens que andaram com ele deram por ele a vida. A grande prova da ressurreição era: ninguém iria morrer e se entregar a ser mártir por uma fábula, por uma armação, por uma mentira. A forma como aqueles homens se comprometeram com o Senhor e se alinharam a Ele, e é isso que vai impactar todas as gerações. As últimas palavras que o Senhor nos recomendou antes de morrer. Eu lembro que a minha irmã, tem uma irmã que não conhece o Senhor, e ela cuidou do meu pai antes dele falecer. Meu pai foi acometido por um câncer e ela cuidou dele. E a minha irmã fumou a vida toda. E o meu pai, quando estava prestes a ir embora, ele fez um pedido para ela: eu queria que você não fumasse mais. E foi praticamente o último pedido que ele fez a ela, e as suas últimas palavras também. E o quanto que isso queimou no coração dela, para ela largar aquele vício, porque eram as últimas palavras do meu pai. Quando o Senhor nos deixou lá em Betânia, a última vez que ele esteve fisicamente, ele falou: vocês precisam contar isso para todo mundo. Vocês vão proclamar o Evangelho a toda criatura. Até os confins da terra vocês vão levar essa mensagem de salvação e de esperança. E essas foram as últimas palavras praticamente do Senhor para nós. As últimas instruções. E hoje a ciência tentou, através do entretenimento, através das séries, através dessa indústria, para divertir, para provocar repouso, descanso, alento, revitalização. E a ciência tentou de tudo, e tentou apregoar muitas verdades também, verdades provisórias, né? Porque a ciência prega verdades provisórias. A qualquer momento elas podem ser descartadas por um novo conhecimento. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade. Eu sou a verdade. O Senhor falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que as pessoas vão conhecer a verdade? Interessante, porque orar é importante, a gente sabe, ler a palavra é importante, é alimento. A gente não precisa fazer voto para ler a Bíblia, né? Eu vou fazer um voto agora para ler a palavra, vou fazer um esse ano, não vou fazer. Você faz voto para almoçar? Você já viu alguém? Eu vou fazer um voto esse ano que eu vou almoçar todos os dias. Todo dia eu vou almoçar. Vou encher a pança todo dia. Já viu alguém fazer um voto? Não. Se ele não almoçar, se ele não se alimentar, ele morre. Então, leitura de palavra de Deus é o nosso alimento. Nós precisamos disso. Mas ainda não será por isso que nós seremos conhecidos. Nós vamos apresentar a verdade para o mundo, não é portanto que a gente ora pela beleza das nossas canções, pela vibração dos nossos cânticos, por vigílias e oração, por falatório e propagação. Não é isso. O Senhor falou que o mundo ia conhecer, saber que nós somos dele, se a gente simplesmente se amasse. E esse amor dele multiplicado em nós
nos impulsiona a propagar o Evangelho. E se a gente amar uns aos outros, se a gente aprender a amar as pessoas, porque Jesus amava as pessoas, né, queridos? Eu fico pensando o tanto de gente que é exorcizada por aí. Raramente Jesus teve que repreender algum demônio. Você observa nas Escrituras, o Senhor se aproximava das pessoas, e porque o Senhor se aproximava delas, elas eram amadas, e o amor do Senhor libertava as pessoas. Ele não precisava sair expelindo o demônio de ninguém, porque onde há luz, as trevas saem. Você fecha todas as portas aqui, pode passar cimento, pode botar um paredão, pode botar ferro, fechar, trancar tudo, tapar todas as frestas, deixar tudo fechado, um breu de escuridão aqui dentro. Quando você apertar o interruptor, que a luz acender, as trevas vão sair. Por onde elas saíram? A luz põe as trevas para correr. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo. Nós somos essa luz. Eu vi os filhos de vocês brilhando nas ruas de Camboa, no meio do lugar onde as pessoas estão buscando alívio, descanso, paz, tranquilidade, preencher o vazio. Às vezes tem prostituição, droga, um monte de coisa, e eu vi as pessoas perplexas, olhando para aqueles meninos jovens, sem droga, sem pecado, sem estímulos externos, um sorriso estampado no rosto, o orgulho da cruz no rosto deles, contando a respeito do Criador dos céus e da terra, cantando canções que nós cantamos até "Seja bendito Cordeiro" no meio daquela praça. E a gente cantando, né? Ali, "Seja bendito Cordeiro", as pessoas se olhavam, porque eu ficava assim, eu estava anestesiado vendo aquilo, e as pessoas, tinha gente que apontava, questionando de onde vem a alegria dessa galera, o que aconteceu com eles. Eles têm o Senhor, eles têm uma alegria que é plena, que nasce na cruz, que não depende da circunstância. Quantos daqueles jovens passam por tantos apuros? Quantos são os desafios? Quantos são os conflitos? Quantos ali mesmo às vezes estavam chorando num canto ou no outro, lutando com seus traumas e dificuldades da vida, mas eles tinham fôlego suficiente para sair às ruas juntos, para proclamar que o Senhor dos Senhores é o Senhor dos céus e da terra, e é nosso Senhor, e está disponível para essa geração. Que maravilhoso, que inesquecível. E eu queria inspirar os irmãos aqui a provocarem esse tipo de situação mais vezes com eles aqui, porque eles também se autoafirmam nessas horas. É alimento também para eles. Eles se identificam, eles têm a identidade lembrada diante de um espelho, e quem sabe quem é, sabe para onde vai. Como eu escrevo muitas histórias para as crianças, eu conto uma história que eu escrevi de um leão que tinha medo de passarinho, e as crianças morrem de rir dessa história, que o leão está todo lá, mas quando pinta um passarinho, ele sai na carreira. "Ai, um passarinho!" E sai correndo, e as crianças riem, né? Porque como pode o leão ter medo de passarinho? E aí, todas as vezes aquele leão com medo de passarinho encontra um passarinho, sai correndo, se esconde, fica tremendo, e eu faço o leão tremendo, e a criançada dá risada. Até que um dia a águia voando lá, vê o leão correndo de um passarinho, e aquilo já estava virando chacota, porque esse leão era filho do grande rei Máximos, um leão temido por todos, e ele seria o futuro rei, mas ele tem medo de passarinho. Isso é vexatório, é vergonhoso.
E a águia leva o leão até a beira de um lago cristalino e começa a falar quem ele é. Ele está perdido, ele não sabe quem é. Ele perdeu a noção, mas ele está crescendo e ele continua com medo de passarinho. E a águia dá uma dura nele e fala: você sabia que você é filho do rei Máximos? Você tem noção da sua identidade? Você sabia que não tem predador para você? Você está no topo da cadeia alimentar. Você é príncipe, mas um dia você vai reinar sobre nós. Como que você pode ter medo de passarinho? Você está vendo esse lago? Olhe para ele. O que você enxerga? E quando ele olha para o lago, ele se vê. E quando ele se vê, ele vê a imagem do pai dele, que é muito parecida. Isso porque nós temos que refletir a imagem do nosso pai. E quando ele se depara com aquela imagem daquele leão grande, forte, ele vê a imagem do pai dele, e é ele que está ali refletindo aquela imagem. Toda a glória, todo o poder do pai está repousado sobre ele. Então ele dá um rugido e se levanta. E os passarinhos que estavam por perto saem todos voando, correndo. E daquele dia em diante ele nunca mais teve medo de ninguém, de nenhum bicho, porque agora ele sabe quem ele é. Quando os nossos jovens se unem, quando nós partimos o pão, queridos, esse partido do pão aqui, que coisa maravilhosa. Eu não lido com isso, né, você? Tantas vezes, porque nós nos reunimos num lugar que não é assim como os irmãos aqui. Quantas vezes eu vejo alguém pegar esses elementos, esse pão como se fosse um chiclete, põe na boca de qualquer forma. Porque quando nós partimos o pão, nós não estamos abrindo mão de quem nós somos. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é incrível. As coisas, os caminhos, tudo no Senhor é exuberante. Quando Ele estava aqui, as pessoas queriam prendê-lo e acabar com o reino dele, mas só que complicou para eles fazer isso. Porque todo rei tinha um trono, tinha um castelo, tinha uma fortaleza, tinha guardas. Todo reino era assim. Quando chegava um rei, ele chegava com os seus súditos, tinha os seus exércitos também. E quando os publicanos, os pensadores, os fariseus, né, e os religiosos da época, eu até comentei com os jovens, engraçado, Jesus não botou dedo na cara de prostituta, Jesus não botou dedo na cara de publicanos, Jesus não desafiou cobradores de impostos, não foi duro com eles, ao contrário, nem com a mulher do poço. Não estava lá para humilhar aquela mulher, estava lá meio-dia. Aquela mulher não queria encontrar ninguém, por isso que ela foi naquele horário. O sol é escaldante naquele horário. Ninguém vai buscar água naquele horário, porque é desgastante demais, o sol é pesado. Ela não quer ver ninguém, mas o Senhor quer encontrar com ela. E ele disse: eu preciso passar lá. Pegou para os discípulos e falou: vai lá buscar alimento. Mandou o pessoal comprar alimento. Eu imagino que os apóstolos pensando assim: poxa, ele podia multiplicar uns pãozinhos aí, né? Nessa lua aqui, mandar a gente lá. Mas o Senhor queria provocar um momento especial com aquela mulher. Não foi assim com Zaqueu? Zaqueu sobe numa árvore e Jesus vai dizer: ô Zaqueu, ô Zaqueu, tá sem bateria? Está um pouquinho baixo? Oi? Tá bom o som aí, já não tá? Eu estava com uma multidão, mas o meu pé mal tocava no chão. Sem marcar
assim até Jesus ter raiva de mim. Mas eu queria ver os céus, olhar nos seus olhos e dizer: Senhor, eu sei, só te trago desgosto, mas ando doido pra te ver. Inexplicavelmente, nada aconteceu. Jesus olhou pra mim e disse: esta figueira aqui. Eu não sei acreditar, até pensei que não fosse comigo. Jesus olhou para mim e me chamou, assim como quem chama um amigo. Nesta figueira que eu há muito tempo eu te vi. Nesta figueira que eu pra estar contigo eu vim aqui. Nesta figueira que eu temos muito que falar. Nesta figueira que eu já é tempo de mudar. Ele entrou na minha casa, sendo eu pecador, transformou a minha vida. Agora Ele é meu e eu sou. Agora Ele é meu e eu sou. Agora Ele é meu e eu sou. Glória a Deus. Zaqueu. Zaqueu. Eu estou passando aqui justamente para te ver, não precisa se matar em cima dessa árvore não, vim aqui para ir para tua casa. Jesus não apontou o dedo para os pecadores, mas aqueles que se diziam amigos do pai dele, ele teve que pegar pesado. Às vezes eu fico com medo de fazer parte dessa galera. Talvez Jesus estivesse aqui em Salvador hoje, talvez estivesse lá pela Cracolândia, abraçado com gente cheirando mal. Tem gente que não recebe um abraço tem uns 10 anos. Na Jacareí, o pessoal lá, a gente se reúne, tem um dia que ele sai só para abraçar as pessoas na rua. Só para abraçar. Tem gente que quase que desmorona, recebe o Senhor num abraço. Por mais que a ciência tentou aí com entretenimento, com séries, eu comecei esse raciocínio e não concluí, né? Melhoraram tudo, melhoraram o entretenimento, melhoraram o acesso ao entretenimento, melhoraram demais os pontos turísticos no mundo. Tem faculdade de turismo para receber, para amparar, inventaram clínicas para todo tipo de coisa, mas nunca houve tanto suicídio entre jovens na história da humanidade, porque essas coisas não podem encher o coração, a gente sabe disso. Mas se a gente amar as pessoas, se você estivesse com o seu filho, com alguém muito querido, e você o visse à beira de um abismo, você não faria nada? Nós cruzamos com pessoas pelo elevador, pelas barcas, pelas balsas, pelas praias, pelas ruas, que estão ali na beira. Às vezes é só uma palavra. Eu sei de uma história de uma moça que foi se jogar de uma ponte, e ela estava decidida a se jogar daquela ponte, porque tem muito suicídio hoje em dia, né?
Eu ouvi alguém falar que Jesus se encontrou com alguém que estava pronto a se suicidar. Sentou ao lado dele, no alto de um penhasco. Falou: ei, o que você está pensando em fazer? Dá um ponto final na minha vida. Eu tenho uma coisa para você. O quê? Uma vírgula. Para que você ponha a vírgula e continue escrevendo a sua história. Obrigado, querido. Não ponha nela um ponto final. Essa moça estava indo colocar um ponto final na vida dela. E quando ela está caminhando na direção do ponto que ela já tem projetado, de onde ela vai se jogar, a criança passa por uma criança que olha para os olhos dela e fala assim: como seus olhos são bonitos. Eu nunca vi olhos tão belos. E por causa dessa palavra ela não se jogou. Eu conheci uma pessoa pela TV, não a conheci pessoalmente, que foi dar o testemunho dele. Ele se tornou um dos maiores distribuidores da Nestlé em Belo Horizonte, o maior de Belo Horizonte, um dos maiores do Brasil. E ele era um mendigo, e ele cheirava muito, muito, muito mal. Ele às vezes fazia todas as necessidades, tanto urina quanto fezes, e ficava por ali, não trocava roupa não. E ele conhecia as pessoas que viriam. Ele dizia assim: agora ela vai atravessar a rua ali. A mulher atravessava, passava para lá. Ele já sabia até o ponto que ela ia voltar, só para não passar por perto dele. E havia um pastor que sempre lhe dava um folheto. Dava um folheto para... Ele pegava aquele folheto na mesma hora. Às vezes o pastor chegava a ver ele amassar e jogar fora. E o pastor sempre entregava o folheto, e ele sempre amassava e jogava fora. Ele nunca leu. Até que um dia o pastor passou, se ajoelhou na frente dele, deu-lhe um abraço, entregou o folheto. E ele disse assim: eu tenho algum valor. Eu tenho algum valor. Esse homem me abraçou, todo cheiroso, limpinho, perfumado. Ele me abraçou. Quanto tempo que ninguém me dava um abraço. A pior coisa na vida é você não ter ninguém para te dar um abraço. A pior coisa na vida é você chegar à conclusão que você não está nos planos de ninguém, e que você não faz falta para ninguém, você se sentia até invisível. E aquele homem recebeu aquele abraço, leu o folheto, o abraço o levou a ler o folheto. Porque dependendo da forma como a gente aborda alguém, a gente termina fazendo com que essa pessoa se sinta ainda pior. E um evangelho diluído é o evangelho sem amor, o evangelho da ameaça, da proibição. Em vez de apresentar a vida, já chega apresentando tudo que o cara não pode fazer. E esse evangelho funciona como vacina. Ele é tão diluído, mas tão diluído, que ele imuniza. Mas aquele folheto foi acompanhado de ternura, de acolhimento, de abraço, de amor. O abraço desarma, né? Quando você abraça alguém, você está desarmado. Você abriu os braços aqui, ó, você está desarmado. Os filhos de vocês se abraçam bastante, olha, tá? Eles se amam. Tem os conflitos? Claro que tem.
Eu amo arroz, mas ela tem uns conflitos comigo que eu sou fogo. Mas arroz me ama, me abraça diariamente. Você tem que abraçar a sua esposa diariamente, meu irmão. Tem que elogiar a comida. Tem que lavar a louça. Fala, Deus. Ó, todos os dias arroz ganha café na cama. Depois as irmãs vão me abraçar, eu sei. Aí eu tava todo metido lá no acampamento. Me botaram lá no único quarto que tinha ar-condicionado. Estava constrangido. Tinha uma experiência maravilhosa lá, mas não vou contar para vocês não. Vai ficar pra mim. Mas ele foi para a reunião à noite. E ele sentou e abriu um vácuo de onde ele estava. Só ficou ele. Um mau cheiro terrível. E o pastor pregando e desafiou quem quer servir o Senhor Jesus, quem quiser fazer isso hoje, levante sua mão. Ele levantou a mão, veio à frente, orou, os irmãos, oh, Senhor, tem misericórdia, abençoa, Senhor. Foi assim mesmo. Ó, não estou floreando a história para ela ficar mais impressionante, porque isso é pecado. Aí esse irmão pegou lá, mendigo na rua. Aí os irmãos falaram: gente, tem que dar um banho nele, será que ele aceita? Outro falou: ele já foi lavado pelo sangue, agora o banho está mais fácil lá. Confessão do Senhor. Confessão do Senhor, gente. Um pecador confessar o Senhor é um milagre. Só o Espírito Santo pode. Vocês não cantaram aqui que não tem explicação o negócio? Como é que acontece? Você pode explicar como é que você creu? Não pode. Tem um irmão lá da China que deu testemunho que a mulher pregava o evangelho todo dia para ele. Ele não acreditava. E ele fazia uma ponte aérea todos os dias. E ele não acreditava no Senhor. Mas um dia ele está fazendo uma ponte aérea e ele olha o infinito e creu no Senhor. Creu. Quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que a gente não precisa tentar crer. É Ele que faz. Pegaram o rapaz. Você aceita tomar um banho? Sim. Deram um banho nele, tiraram 80% dos piolhos dele, conseguiram tirar naquela noite. 20% ficaram para dar testemunho lá, depois saíram. e fizeram a barba dele também. E arrumaram roupas. E deram R$10 para ele. E arrumaram um lugar para ele dormir. E ele pegou aqueles R$10 e comprou de bala de goma. E virou 20. Glória a Deus. Os 20 viraram 40. E depois 80. E agora ele já não gastava mais com cachaça, nem com droga. E os irmãos ainda davam alimento, então ele foi juntando. Depois ele começou a pregar o evangelho para os amigos dele lá e começou: vem trabalhar comigo, eu te dou umas partes de como aqui, você vem também, coisa e tal. E foi ganhando pessoas para o Senhor Jesus, e foi ampliando o negócio dele. Depois já tinha uma carrocinha cheia de bombom, chiclete, bala de goma e coisa e tal. E depois ele alugou uma garagem e foi crescendo e se tornou o maior distribuidor de bala da Lacta de Belo Horizonte. Aí ele foi dar o testemunho. E aqui que está a parte mais gloriosa, porque o pastor colocou muita ênfase nesse negócio que agora ele ficou, cheio da grana e coisa e tal. Mas quando ele pegou a palavra, ele frustrou o esquema do pastor, porque ele só falou assim: eu era um pecador miserável e o Senhor me salvou.
E eu estou aqui para dizer apenas isso. E eu fui salvo a partir de um abraço. Onde estaria o Senhor se fisicamente Ele estivesse por aqui? E será que a gente o reconheceria? Ou será que a gente ia passar vazado por Ele? Batido? Como se não soubesse quem Ele é. Ele não está no nosso perfil de religiosidade. Ele é bem diferente. Eu esperava que Ele andasse a 2 palmos do chão e falasse uma voz. Mas Ele é humano. Ele na terra era um homem, né? Vestido de humanidade. Ele nasce cheio de sangue e cheio das viscosidades da mãe dele, vestido de humanidade, num lugar adequado para bicho, que fede, que cheira mal. Ali que é o rei está chegando ali. E eles vão procurar depois um jeito de acabar com esse reino. Mas cadê o reino? Eu imagino aqueles homens comendo, mas cadê o castelo dele? Cadê a fortaleza dele? Onde está o seu exército? Cadê a armadura? Onde está? Alguém deve ter dito assim: olha, eu não sei não, mas eu acho que ele propõe um reino diferente. Estava analisando aqui, estudando. O reino dele começa dentro das pessoas. E olha que ele falou que o reino dele já chegou. E tem um que virar, o negócio é meio confuso, a gente não consegue entender. Se esse que já chegou está dentro das pessoas, o que vem pela frente aí? Temos que acabar com esse cara, temos que matá-lo. Mas ninguém vai matar o Senhor, como foi falado aqui, porque Ele é o Senhor da vida. Se Ele não dá a sua vida na cruz, estava lá até hoje. Porque Ele é o Senhor da vida, Ele não pode morrer. Mas eu nas minhas viagens pelas histórias, lendo essa história, eu imagino que o Senhor Deus, sendo todo poderoso, Criador de todas as coisas, e soberano sobre todas as coisas, sobre Satanás e seus anjos, eu penso que lá no alto daquela colina, lá em cima, onde o Senhor Jesus foi, naquele altar onde o Senhor Jesus foi levantado nu, não tinha nenhuma roupinha para cobrir a sua nudez, como o pessoal põe por aí. Uma vez Delcio pregando, ele falou que se o Senhor pudesse soltar os seus braços, talvez ele cobrisse sua nudez. Mas ele não podia, ele se apegou àqueles escravos. Quando eu ouvi isso, eu escrevi: o meu Senhor Jesus apegou-se à rude cruz e dela não tirou o seu olhar, pois ao ver-me escravo, com inimigo a me usurpar, deu-se sem reservas no altar. Eu imagino que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou assim: atenção, todo o império das trevas, aqueles aprisionados lá nos fundos dos mares, os que estão espalhados por aí, todos aqui, agora, no alto dessa colina, tomem os seus lugares e se assentem, porque vai começar a maior história de amor, e vocês não podem perder, e ela foi escrita antes da fundação do mundo. E eu não consigo acreditar que teve um ser desse mundo espiritual que não tenha contemplado esse momento, quando o Senhor Jesus está nu, exposto, deformado, machucado, no alto daquela colina. O que pensou o Senhor naquela hora? Se Davi falou o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e Tu sabes todos os meus passos, e a mim que sou um traste, Tu cercas por detrás e por diante, e sobre essa tranqueira aqui, o Senhor põe sobre ele a sua mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não posso atingi-lo. Mas para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu me ausentarei da tua presença? Porque se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor está lá. E se eu subir na mais alta montanha, o Senhor está lá também. E se eu tomar as asas da alvorada, para me deter nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me susterá, e a tua destra me guiará. E se eu disser com efeito as trevas me encobrirão, a escuridão da noite e a luz do dia são para o Senhor exatamente a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me teceste ainda no ventre da tua mãe. Quão maravilhosas são as tuas obras, eu te louvarei, visto que por modo assombrosamente fui criado. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos são os teus pensamentos, eles são como a areia do mar, e se eu fosse contá-los, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, se o Senhor escreveu os dias de Davi, Ele escreveu os meus dias, escreveu o seu também. Então, lá naquela cruz, Ele sabia que hoje você estaria aqui partindo o pão, dizendo: eu sei que eu não posso, Senhor. O Senhor me deu uma canção sobre o pão, porque tem gente que às vezes por causa de um pecado o outro se aparta do pão, não toca. Queria te informar que Deus não vai ficar impressionado com a sua bondade de não querer tocar nos elementos. É uma honra para você que Ele conquistou, e não é a sua capacidade de lidar melhor com o pecado durante a semana que vai te autorizar a tocar nesses elementos aqui. Não é a tua capacidade de ter lido e orado mais e parecer mais justificado, porque ninguém está mais justificado hoje do que ontem. Você já foi justificado, já é uma realidade. Você nasceu de novo. Você não está mais salvo hoje do que ontem, nem menos. Ele te salvou. Isso é uma realidade. E justamente porque você não tinha nenhuma dignidade, Ele foi digno. A Bíblia diz que digno é o Cordeiro. Em Apocalipse está escrito, que é uma canção que o Senhor me deu também, que vocês cantam em Apocalipse: ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que pudesse abrir o livro, sequer olhar para ele. E enquanto eu chorava, eis que um ancião, avançado em dias, tocou-me e disse: João, deixe de chorar, eis o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então ele é digno, nós não somos. E essa canção o Senhor me deu, porque o Senhor me fez entender que partir o pão é uma honra. Partir o pão é uma honra que você jamais teria, que eu jamais teria. É um chamado que Ele me deu, eu não posso me abster, me ausentar deste momento. E no pão ainda existe uma generosidade, porque tem irmãos que já foram embora, que não estão mais entre nós, que o Senhor já recolheu, que estão nesse pão, estão aproximados por esse pão. Irmãos que foram salvos desde Adão, porque Jesus é a porta para o céu, ninguém entra lá se não for por Jesus. Eis aqui o pão, dele vou comer, para não esquecer o grande amor e o meu Jesus, que levou Jesus ao alto de uma cruz para se render em meu favor. Eis aqui o cálice, dele vou beber,
Este sangue representa o sofrimento. O vinho representa o sofrimento. O sangue que Jesus verteu. Eu não posso me afastar neste momento. É minha honra, privilégio meu. Eu posso, eu quero, eu vou partir o pão. Eu sei que jamais eu poderia, mas Jesus me deu essa condição. Eu posso, eu quero do cálice beber. Jesus me convidou para essa obra. É minha honra, é meu dever. Eu posso, eu quero, eu vou partir o pão. Eu sei que jamais eu poderia, mas Jesus me deu essa condição. Eu posso, eu quero, eu cálice beber. Jesus me convidou para essa hora. É minha honra, é meu prazer. É meu prazer, é uma honra para mim. Eu posso me encher de autoridade e falar: eu posso, eu quero, eu vou. Mas eu sei que jamais eu poderia. Os filhos de vocês estavam lá bebendo dessas verdades e foram inspirados ao pôr do sol pelas ruas e becos de Hamburgo, proclamar a salvação do Senhor. Vocês não viram o que eu vi, e o vídeo não vai retratar todo momento para vocês, mas foi maravilhoso. Que bom estar com esses jovens lá. Que bom que vocês tenham cuidado de realizar todo um esforço para colocar jovens lá que nem poderiam pagar, para uni-los, para fortalecê-los. Deve ter um memorial desse ato de vocês também por aí. Nós vamos ter a eternidade inteira para celebrar atos tão maravilhosos. Que bom estar aqui com vocês. Eu me sinto muito pequeno para estar repartindo com vocês, francamente, sem falsa modéstia nenhuma. Eu vejo que os irmãos foram enriquecidos com muita graça, com muito conhecimento. Claro que o conhecimento sozinho ele é vazio, ele é oco. Mas o Senhor Jesus se manifestou cheio de graça e de... Mas a graça veio primeiro, né? A graça veio primeiro. A graça é maravilhosa. Essa graça está sobre vocês de maneira notável. O ambiente que a gente encontra aqui no Partir do Pão, que o Senhor tenha misericórdia de mim para falar, mas ele é raro. O sentimento, a concentração e a lembrança deixa a gente impactado. Há um amor sobre os irmãos aqui de Salvador, que é uma marca em vocês.
que todo mundo que passa por vocês testemunha. Isso não é para envadecê-los, isso é para ajudar vocês a lembrarem quem vocês são. O amor do Senhor foi derramado sobre vocês de uma maneira especial. Estou sendo exagerado, Rose? Me ajuda, eu sei que sempre me ajuda. Que a Rose fica de lá aqui em mim, ó. Eu olho o olhar da Rose, às vezes ela me fulmina com aquele olhar baiano dela. Porque Rose é baiana. Rose é baiana. E aí a Rose me fulmina com aquele olhar dela. Então estou sendo exagerado, filho. Não preciso nem temer o olhar da Rose para falar isso para vocês. Que a Rose é minha auxiliadora, idônea. Minha filha quis ficar lá, não quis nem vir com a gente. Está lá misturada, recebendo o alimento dos filhos de muitos de vocês e carinho que ela precisa. Eu tenho um desafio muito grande que eu não posso falar abertamente no microfone. E é bom que a minha filha esteja lá sendo ajudada pelo amor do Senhor que foi de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de repartir com vocês. Se bem que eu recebi muito mais ali quando eu estava sentado que eu entreguei agora. Isso aconteceu lá também. Fui muito enriquecido, muito inspirado. E não há palavras para falar desse agradecimento. E que bom encontrar gente que há tanto tempo está andando com Jesus. Porque muitos viram as costas. Que bom. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa reunião, por essa partilha, por esse tempo. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe que a gente é tão enriquecido quando vem aqui estar com esses irmãos. O Senhor nos alimenta, nos abraça, a gente nos inspira. Eu te agradeço por isso, Senhor. Que bom que os irmãos trouxeram a gente lá de São Paulo, que o Senhor trouxe a gente lá de São Paulo, para a gente trocar aqui, se abraçar e ser enriquecido. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém.